Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. Amém? No livro de Esther, no capítulo 9, no versículo 13, diz assim: Então disse Esther: Se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se achem lá em Suzã, que também façam amanhã conforme o mandado de hoje, e pendure numa forca os 10 filhos de Amã. Interessante esse pedido de Esther, não é? Nós lemos essa história e muitas vezes a gente focou em quem era Esther, em quem ela se tornou, em seu tio Mardoqueu ou Mardocai em algumas versões. E quanto eles foram honrados na presença de Deus por eles terem se colocado na posição de obediência. Mas hoje, nesse capítulo, eu gostaria de chamar a atenção para Amã, que era o capitão da guarda do rei Assuero e que foi ele quem arquitetou todo o mal contra os judeus e contra o tio de Esther. A princípio, quando a gente ouve esse versículo, a gente pode pensar que o pedido de Esther chega a ser cruel. Por que que ela estaria pedindo para matar os 10 filhos de Amã? O que isso tem a ver? Sabe, muitas vezes nós nos colocamos numa posição confortável pelo cargo que ocupamos, pela nossa condição financeira, pela confiança que nos é dada naquele momento. E isso faz com que a gente tome determinadas atitudes e que vão perdurar por uma geração. Aquele momento, aquele pedido em que Esté estava fazendo ao rei para que eliminasse os 10 filhos de Amã, ela estava eliminando uma maldição de geração. E essa palavra maldição de geração, que são exemplos em que você pode dar pela sua vida, que vai para os seus filhos, que de seus filhos vai para os seus netos, e isso vai perdurando na sua família. Hoje mesmo, você pode estar vivendo algo na sua vida que venha sido de uma maldição de geração dos seus pais, dos seus avós, e você ainda não se deu conta. E esse versículo me chama a atenção para isso. Porque se nós observarmos, o Senhor disse para Abraão que ele teria uma grande nação. E a promessa do Senhor foi cumprida, né? Abraão teve filhos, que gerou outros filhos e filhos, e hoje nós estamos aqui. Mas se nós formos olhar para a atitude de Sara, por exemplo, Sara, ela entregou seu marido a uma concubina porque ela ainda não havia conseguido esperar a promessa de Deus. E perceba que essa atitude de Sara, ela perdurou, porque Sara teve Isaac, que teve Jacó, e Jacó se casou com duas irmãs, em que uma delas, a qual ele mais amava, não podia ter filho, e ela cometeu o mesmo exemplo de Sara, que foi entregar sua concubina para que seu marido pudesse ter filhos, porque ela tinha inveja da irmã. Então, se nós olharmos as condições, e muitas vezes a gente toma atitudes em nossas vidas que a gente não percebe, mas tomamos porque é aquela condição naquele momento, a situação em que nós estamos vivendo, como por exemplo, Sara, que tomou aquela atitude porque ela estava precisando de que a promessa do Senhor fosse cumprida e ela não tinha fé suficiente para isso. E Raquel, que estava sofrendo uma pressão da irmã tão grande para que ela também quisesse ter filhos, porque naquela condição, naquela época, a mulher precisava ter filho para ser alguém, para ser aceita, para ser amada, para ser conhecida e reconhecida naquela família. Então, o que você hoje está fazendo? Qual é o seu exemplo que você está deixando para as próximas gerações? O que você tem falado na sua casa para os seus filhos? Qual é o tipo de palavra que você usa? Qual é o tipo de atitude? Porque muitas vezes a gente não precisa nem dizer, basta nós termos atitudes, os nossos exemplos falam por nós. Então, esse versículo de Esther, em que ela pede para que o rei enforque os 10 filhos de Amã, ela está ali aniquilando a possibilidade de uma maldição de geração, para que nenhum dos filhos de Amã venha querer honrar a morte do pai, ou venha querer vingar a morte do pai, ou que venha crescer no coração deles o mesmo sentimento de ódio pelo povo judeu, como seu pai havia. Então, o pedido de Esther
que pode parecer algo ruim, mas é uma quebra de maldição de geração. E nós devemos entender que nos dias de hoje não é diferente. Então eu chamo você para reflexão essa manhã, para você avaliar qual é o seu hábito, qual é o seu mau hábito, o seu mau exemplo, a sua má atitude perante a sua geração. O que você está herdando da geração passada e que você está levando para frente? É o hábito de fofocar, por exemplo? É o ato de levar para o próximo uma mensagem negativa? É o hábito de separação, de casar de novo, se não deu certo, tenta de novo? Qual é o hábito de desistir? Ah, não deu certo, eu desisto, começo de novo. O hábito da indecisão, da dúvida, a falta de fé. Qual é o hábito em que você está tendo nos dias de hoje para que você não deixe levar para suas próximas gerações? Aniquile isso. Ore, comece a orar a partir de hoje e peça ao Espírito Santo para que ele venha abrir seus olhos segundo a esse assunto. E eu quero orar por você essa manhã. Pai eterno, Deus poderoso, Espírito Santo glorioso, consolador. Abra a nossa visão espiritual, Senhor. Quebranta o nosso coração, nos faz sermos servos sensíveis para ouvir a tua voz e a tua direção. Nos dá o discernimento das nossas atitudes e das nossas palavras, dos exemplos que estamos deixando para as nossas próximas gerações. O que temos feito, meu Pai, sem ao menos percebermos quais são as atitudes que nós temos agido para que, diante das circunstâncias, a gente não venha perceber que aquilo é algo errado e que nós estamos deixando um mau exemplo para a nossa geração. Senhor, abre a nossa visão agora para que possamos cortar o mal pela raiz, para que possamos enxergar também a maldição de geração que estamos trazendo dos nossos antepassados e para que ela não venha seguir a partir da nossa família, que seja cortado nesse momento, aniquilado como Esté, Senhor. Que venhamos, meu Pai, enforcar toda a possibilidade de mau hábito, maus atitudes do nossa geração agora, Senhor. Eu clamo a Ti essa manhã, meu Pai, pelas vidas que estão ouvindo essa mensagem, essa oração. Porque nós devemos abrir a nossa visão para enxergar o que estamos deixando confortáveis. O que é, meu Pai, que está acontecendo em nossas vidas hoje, que está deixando a gente numa posição em que não estamos percebendo o que estamos fazendo, o que estamos falando. Nos liberta, Senhor, neste momento. Traz a libertação para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso casamento. Faz, meu Pai, com que a gente venha fazer uma autoavaliação e temos autorresponsabilidade por tudo que estamos envolvidos a fazer. E que possamos, meu Pai, levar essa palavra para os próximos e que possamos perceber que os nossos filhos, às vezes, já estão fazendo coisas através dos nossos exemplos, já estão tendo atitudes nossas, do nosso caráter, da nossa personalidade moldada. Então, meu Pai, que viemos mostrar o nosso melhor baseado em Ti, porque a nossa carne é pecadora, mas o nosso espírito, quando está conectado contigo, Senhor, podemos sentir plenamente a presença e a Tua unção. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor Jesus.